Bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã de quinta-feira. Hoje estamos a 28 de março do ano 2024. E agradecemos a Deus, louvamos e adoramos ao nosso Deus, como todos os dias. Não podemos deixar de ser gratos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele está nos dando. Deus é um Deus de amor. Um Deus que entregou o seu Filho para que morresse numa cruz, para que eu e você pudéssemos nós reconciliar com Ele. Pois, como consequência dos nossos pecados, das nossas iniquidades, nós estávamos separados do Criador. Mas, através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali na cruz, nós então tivemos a oportunidade de nós reconciliar com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Digo que tivemos a oportunidade de nós reconciliar com o Senhor. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a nossa programação, a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. E vamos ver nesta manhã como o homem, o ser humano, muitas vezes se deixa mover por as suas emoções. Mas o pior de tudo isto é quando o homem se deixa manipular por outros. A manipulação é algo muito sério na vida das pessoas, nos dias nos quais nós estamos vivendo. Estamos vivendo os últimos tempos. Mas manipulação sempre existiu, claro que sim. E tem um espírito manipulador que opera no nosso meio, que é o espírito de Jezabel. Jezabel manipula as pessoas, esse espírito imundo, manipula as pessoas a fazerem exatamente aquilo que o inimigo das nossas almas deseja que seja feito. Nós temos o exemplo do rei Acabe, lá em Reis, livro dos Reis, como ele foi manipulado, como ele foi bajulado por Jezabel, uma rainha perversa, que o dia que ela morreu, os cachorros comeram sua carne e seus ossos, somente a sua caveira foi encontrada. E a palavra de Deus nos ensina isso. Estamos vivendo hoje dias onde o mundo está comemorando uma Páscoa, que não é a verdadeira Páscoa. Aqui nós estamos comemorando, sem temor a pecar e a errar. Quero dizer para vocês que o que se está comemorando esta semana é nada mais nem nada menos que uma festividade instituída pela Igreja Romana e não pela Palavra de Deus. E não pela Palavra de Deus. Nós somos enganados, somos manipulados por uma mídia, por uma propaganda, por um movimento que, longe de agradar a Deus, estamos desagradando a Deus, celebrando uma festa pagã. E o mais triste de tudo isto é que parte da Igreja do Senhor comemora também esta festa. É uma festa pagã? É uma festa pagã.
e poderia mostrar para você através da palavra de Deus, mas esse não é o nosso tema de hoje, nem quero entrar em controvérsias tampouco, de que o nosso Senhor e Salvador, Ele não morreu numa sexta-feira. Algo simples, claro. Isso foi uma invenção de alguém que se levantou pela manhã e disse, vamos criar a Páscoa. Lá no século 3, 4, na história da igreja, lá atrás. Quando o imperador Constantino supostamente se converteu ao Evangelho. E quando, em Mateus capítulo 12, se não me engano, aqui mesmo em Mateus, os fariseus pedem um sinal para Jesus. E Jesus vai dizer para eles que não seria dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas, quem tinha estado 3 noites e 3 dias dentro do ventre de um peixe. Bom dia, Elisa, na cidade de Montevideo, República Oriental do Uruguai. Um grande abraço para toda a família aí na cidade de Montevideo, Uruguai. Então, 3 dias e 3 noites. Agora, de acordo à tradição, de acordo com o que nos ensinam na comemoração desta semana, Jesus não esteve 3 dias e 3 noites no sepulcro. Então quer dizer que Jesus mentiu? Isso podemos deletar totalmente. Podemos deletar totalmente. Que Jesus não mentiu. Quem mente é o homem. Quando fala de que Jesus morreu na sexta-feira, 3 horas da tarde. Então nós temos sexta-feira, primeira noite, sábado, segunda noite e domingo, pela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro, ele já tinha ressuscitado. Então aí temos 2 noites e temos 2 dias. Porque o dia judaico em Israel, ele é contado a partir das 18 horas. Das 18 horas. Então, se Jesus morreu na sexta-feira, ele morreu na sexta-feira. Na realidade, para nós, ele deveria ter morrido numa quinta ou numa quarta. Mas nunca, jamais, na sexta-feira. Somente para provocar a sua curiosidade. Porque nosso tema não é este. Nosso tema é como as pessoas são manipuladas e como se vende. Somente para provocar, para você ficar pensando. Pois o livro de Oséias, no capítulo 4, verso número 6, diz que o povo pecou porque lhe faltou conhecimento. O povo não tem costume, não tem o hábito da leitura, e muito menos da palavra de Deus. E vamos ver então como o povo foi manipulado. No versículo número 7, do capítulo número 21 de Mateus, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: trouxeram um jumento e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Vamos começar a entender um pouco. Primeiro, eu não posso deixar de falar para vocês por que razão Jesus entrou no jumento em Jerusalém. Porque era costume que os reis, quando eles chegavam numa cidade,
Se eles vinham anunciar em paz, se eles vinham trazer em paz, eles entravam montados sobre o jumento. Se fosse guerra, ele viria sobre um cavalo. Jesus já veio para nos trazer a paz, para nos dar a paz. Mas Jesus vai voltar primeiro para a sua igreja e logo para julgar a terra. Entra Jesus em Jerusalém e ali tem uma grande multidão que está gritando, que está clamando, que está dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Está adorando, está glorificando, está exaltando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Está exaltando ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Recebe a Jesus como o filho de Davi, como o eterno Rei. Esta multidão está ali fazendo isso, mas nós damos volta a algumas páginas da nossa Bíblia e vamos chegar no capítulo número 27, versículo número 19, e vai nos dizer a palavra de Deus no verso número 20, melhor. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir a Barrabás e para Jesus ser morto. Os fariseus, saduceus, escribas, aqueles que tinham a responsabilidade de ensinarem o povo, aqueles que tinham a responsabilidade de ministrarem a palavra do Senhor ao povo, estão persuadindo, estão manipulando a população para que ela venha então pedir que solte a Barrabás e que crucifique ao Filho de Deus. Agora, vamos analisar rapidamente estes dois personagens. Barrabás estava preso, diz que era por delitos, outros que era por lutar pela liberdade de Jerusalém. Mas o fato é que Barrabás estava preso. Alguns o consideravam um bandido, outros o consideravam um herói. E ali estava Jesus. Agora, o que tinha feito Barrabás pela humanidade? O que tinha feito Barrabás pela sua cidade, pela sua província? O que tinha feito Barrabás? Agora, o que tinha feito Jesus? E aí vamos colocar numa balança. Se hoje nós tivéssemos e temos, e continuamos tendo, até que Cristo venha, a oportunidade de escolher entre Cristo e Barrabás. Preferência Barrabás. Opressão, morte, guerra, dissensões, gritaria. Quem está oferecendo Jesus? Paz, amor, benignidade, templança, domínio próprio, restauração, cura do corpo, cura da alma, bênção, pois Ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. Nele não existe mudança. Jesus tinha caminhado de sul ao norte, desde Judá, desde Jerusalém, desde Belém, até o mar da Galileia, até Nazaré, até Cafarnaum,
até atravessou o mar da Galileia para ir curar, libertar aquele homem que é conhecido na palavra de Deus como o endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios, e Jesus foi até lá para libertá-lo. Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo, tinha curado a mulher do fluxo de sangue, tinha curado uma mulher corcunda, tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, tinha ressuscitado a Lázaro, tinha curado a leprosos, tinha restaurado a vista aos cegos, enfim, tudo isso tinha feito Jesus. Tinha alimentado a multidão por 2 vezes. Tudo isto fez Jesus. Agora, isto incomodava, trazia perturbação, se incomodavam os fariseus, os saduceus. E tem algo bem interessante. Os saduceus, eles eram inimigos dos fariseus. Questão doutrinários, eram 2 seitas que haviam mais seitas, mas entre elas estavam os fariseus, zelotes, os saduceus. Mas estas 2 seitas, saduceus e fariseus, eles não se davam entre si. Porém, eles se reconciliaram, se uniram para a maldade, para acusarem ao Senhor, para manipularem ao povo. E a história, ela não muda muito. A humanidade continua sendo manipulada por homens impiedosos, por homens mentirosos, por homens enganadores. A humanidade continua sendo enganada. Fazem promessas, acusam pessoas, condenam a uns e libertam a outros. E o povo, na sua grande maioria, sempre cai nas astutas armadilhas do diabo. Sempre cai nas astutas armadilhas do diabo. Jezabel, que foi uma rainha perversa, ela manipulava o seu esposo. Bom dia, Rita, aqui na cidade de Caciquinho. Um grande abraço, Rita. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida desta manhã. Então, as pessoas são manipuladas. Filhos manipulam os pais. Pais que manipulam os seus filhos. Pais que enganam aos seus próprios filhos através da manipulação, fazendo promessas que nunca chegarão a se concretizarem. Pessoas manipuladoras são pessoas maldosas. Pessoas manipuladoras não deveriam formar parte do nosso círculo de amizade ou de conhecidos. Pessoas manipuladoras não deveriam ser recebidas dentro dos nossos lares. Quantos lares têm sido destruídos pela manipulação de terceiros? Colocando o esposo contra a esposa contra o esposo. E sempre aquela sutil maneira de falar: eu estou falando porque eu gosto muito de vocês. Cuidado com a manipulação. Um povo que fazia menos de uma semana
menos de uma semana, quem estava gritando no meio da rua, quem estava colocando ramos, tapetes, para Jesus entrar em Jerusalém. E essa entrada de Jesus tem um significado profético muito grande. Ele entrou pela porta que levava para o templo. Esse dia que ele entrou ali, as pessoas também estavam esperando que o sumo sacerdote entrasse com o cordeiro que ele tinha ido buscar lá em Belém para o sacrifício da Páscoa. E entra o verdadeiro cordeiro. Que o sacrifício da Páscoa, o cordeiro que era sacrificado na Páscoa, estava simbolizando o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Era necessária a morte do Senhor? Era, para poder nos reconciliar com Deus. Ele se ofereceu a si mesmo. Cândido, na cidade de Ituzaingó, se não me engano, na Argentina. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, meu irmão. Um grande abraço desde aqui do Rio Grande do Sul, Brasil. Bom dia, bom dia. Bocha. Lá na cidade de Artigas, Uruguai, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida. Um grande abraço para Mari e o resto da família aí. Jesus entra justamente nesse dia que estavam esperando que entrasse o Cordeiro Pascual. Ele é recebido por um povo que grita aos quatro ventos. E alguém pergunta: quem é este? É o profeta lá de Nazaré, da Galileia, aquele que recorreu todo Israel, aquele que calmou a tempestade, aquele que fez a pesca milagrosa, aquele que sentado no monte multiplicou os peixes e os pães e alimentou a mais de 4.000 e depois a mais de 6.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. É aquele que caminhou sobre o mar, é aquele que ressuscitou a Lázaro, é aquele que ressuscitou a filha de Jairo, é aquele que curou em Jericó a Bartimeu, é aquele que libertou a filha da mulher cananeia que estava miseravelmente endemoniada, é aquele que libertou aquele gadareno que estava atado com correntes, que dormia em cemitérios. É esse que está aqui em Jerusalém. E as pessoas corriam e o adoravam, mas que levou logo estas pessoas, passados uns poucos dias, estar frente ao palácio de Pilatos, pedindo a morte do Senhor. Foi a manipulação, foi a compra, foi o dinheiro, foi a necessidade. E sim, tudo pode ser causa, mas não podemos deixar de ser manipulados. Não podemos permitir que nos manipule. Nós temos uma vida própria. E mais quando estamos em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo número 8, de que nós passamos a ser novas criaturas. E a vida velha, o velho homem morreu e passamos a ser novas criaturas. Por que o Evangelho é tão perseguido? Por que a igreja do Senhor é tão perseguida? Porque a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, abre as nossas mentes, nos liberta, nos dá outra maneira de olhar, de ver a vida. Então agora nós somos livres, agora nós já não somos mais manipulados. Então tem amizades que vão se afastar, tem governos que até proíbem a leitura da Bíblia nos seus países,
Tem governos, como na China, na Coreia do Norte e outros tanto, na África, são mais de 60 países que perseguem aos cristãos e que pelo simples fato de terem uma palavra de Deus dentro do seu lar, eles são levados para os presídios. E alguns deles são decapitados, são mortos. São mortos. Isso está acontecendo hoje, no pleno século XXI. Tem instituições que trabalham com nossos irmãos naquilo que é conhecido como a janela 1040, que é onde está a perseguição do Evangelho. Então, meus amados, aproveitemos a liberdade que temos hoje, para poder estudar, para poder escudrinhar a palavra de Deus. E que nestes dias você possa meditar realmente. Porque um homem, que Jesus Cristo veio como homem, sofreu tanta dor, sofreu tanta injúria. Por que ele sofreu tudo isso? Quando ele pediu água, só para você saber isso, algo imundo aconteceu quando ele pediu água. A palavra de Deus nos relata e nos conta que quando ele pediu água, deram para ele uma esponja com vinagre. Sabe o que era aquela esponja com vinagre? Era o papel higiênico da época, que era usado por todos, pois os banheiros eram públicos. E ali naquele lugar de crucifixão, ali tinha banheiros para os romanos. E ali tinha estas esponjas, que eram de uso coletivo. E quando ele pediu água, um perverso colocou essa esponja na boca de Jesus. Sabe quais foram as palavras de Jesus? Logo depois de tanto sofrimento, logo depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, você sabe quais foram as palavras dele? Qual foi a sua reação com aqueles que o estavam crucificando? Foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus estava pedindo perdão para aqueles que o estavam crucificando. Jesus estava pedindo perdão para aquele que colocou os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Jesus estava pedindo para Deus perdoar aquele que o tinha chicoteado despiadadamente. Jesus estava pedindo para Deus perdoar aquele homem que colocou uma coroa de espinhas sobre a sua cabeça. Jesus estava pedindo para perdoar todos aqueles que o tinham traído. Jesus estava pedindo para Deus perdoar aqueles que tinham manipulado a população. Hoje estamos vivendo tempos complicados no que respeita à doutrina do Senhor, da palavra de Deus. Permaneça da palavra de Deus. Não se deixe levar por novas modinhas que estão surgindo. Leia, medite nesta palavra, para que você não venha a ser manipulado. Tem manipuladores da fé? Tem também. E esse seria outro tema. Queremos orar por você nesta manhã. Meu Deus e meu Pai Celestial, Senhor amado, que a Tua glória, Senhor Deus, venha alcançar, Senhor eterno, aqueles lares aqui representados. Que a Tua glória, ó Senhor, venha alcançar aquelas vidas que vão estarem assistindo este vídeo logo mais tarde.
Senhor Deus, que a tua glória venha alcançar aqueles homens, aquelas mulheres piedosos, e venha ser derramada da tua presença, Senhor, sobre seus lares, sobre seus filhos. Seas tu, ó Deus, que esteja sobre eles, guardando-os, livrando-os de toda sorte de males, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo e deixe o seu comentário. Encontramos pessoas pela rua e que nós estamos assistindo todos os dias, mas deixe o seu comentário para que nós possamos saber que você está ali assistindo e assim também poder estar orando por você, clamando a Deus, apresentando sua vida ao Senhor. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre você, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.